Tudo bem? Você. Tudo ótimo. Jane, eu estava aqui fazendo uma introdução, né? E, enfim, eu dei uma informação que depois é que você vai me falar se é isso aí mesmo, né? Mas, assim, a importância também, além de você, bailaora, professora, que tá uma galera aqui, ó, que foram seus alunos que estavam enlouquecidos para te rever. Isso é Que muito legal. legal. Que gostoso. Pessoas, é que nem o primeiro sutiã que nunca esquece, né? Um É, cartão bate. que gostoso. Então, tem várias pessoas aí que estão aí assistindo, que foram seus alunos, e a gente tem um trabalho seu aí como pioneira né, com um trabalho acadêmico dentro do Flamengo, com o tema do Flamengo. Bom, queremos saber tudo. Começa do início, sua vida flamenca, como é que você entrou em toda essa história? Vamos Vamos lá, lá. Dé. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz quando você, acho que é um mês atrás, me procurou. Fiquei super feliz com o convite. Achei primeiro de uma perspicácia absurda esse interesse em fazer esse resgate da história, uma história que não foi escrita ainda, e que bom que ela está nas tuas mãos, porque eu acho que é isso aí, é uma das grandes representantes da história do Flamengo, é você. Então, que bom que essa história está nas tuas mãos. Eu fiquei muito feliz e a história tem que ser contada, né? E que bom que você está fazendo esse trabalho. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa e muito honrada de estar aqui. Ina, Dé, eu fui fazendo uma linha do tempo, porque eu acho que é o adoro, melhor jeito de... datas, anos, Isso. lugar, Eu sou péssima para datas, mas mais ou menos eu me mais ou menos. organizei assim. Mais ou menos. Bom, 1986 eu comecei com a Morita. Ah, você começou com a Morita. Que Foi. Eu, eu legal. perdi, infelizmente, a entrevista. Não, mas vai entrar no nosso canal. A entrevista da Morita tá no Raio? Ah, a entrevista da Morita tá no nosso Instagram. Você pode Já está assistir. gravada? Ai, que legal, eu preciso ver. Nossa, incrível, maestra. Incrível. Comecei com a Morita. Depois de já ser formada em balé clássico, eu fui procurar o flamenco. Uma amiga da minha mãe indicou a Morita e foi um choque de realidade, né? Para uma bailarina clássica encontrar a Morita tocando castanhola alucinadamente. Nunca tinha visto nada parecido. E Sendo uma bailarina clássica. Você é da geração do Saura também? sim, da geração do Saura, sim, mas eu não tinha visto o Saura ainda. Eu encasquetei com o flamenco porque é, eu tinha muita curiosidade em danças étnicas, dança indiana, dança flamenca, danças árabes, danças japonesas tradicionais, chinesas. E foi por E aí que a- eu fui, atrás do flamenco. que E demais. pirei quando vi a Morita tocando. Ela toca castanhola muito bem, né? Provavelmente toca ainda hoje, né? Deu um show na live de Castanhola. Deu! Ai, que linda! Que incrível! E, e muito perdida, né? Demorei a me achar nas aulas de flamenco com ela, mas enfim, comecei com ela e não tinha noção do universo flamenco que estava por trás daquilo, nem na Espanha, nem no Brasil. Não, não tinha a menor noção onde eu estava me metendo. Foi aqui em São Paulo mesmo que você fez aula com ela? Foi lá na Elza Prado. Ah, na Elza Prado, minha maestra do É, coração. Que legal. exatamente, exatamente. Mas eu não tinha noção de onde eu estava me enfiando. Não tinha a menor noção. Depois de algum tempo, eu soube de uma audição para a companhia da Ângela, o Tarantos.
a Ângela e a Marina. E depois de bailarina já há tanto tempo, clássica, uma audição era tudo que eu queria. E lá fui eu fazer a audição com um monte de outras pessoas lá naquela... Ela deve ter contado a Ângela que eu também perdi, mas eu vou assistir. A gente ensaiava lá na Romeu e Halp, ela contou Falou. que a gente era muito doida, né? De ir para uma casa, era tipo um castelo semi-abandonado. Não, né? Gigantesco. Um monte de mulher, né? À tarde da noite, naquele castelo abandonado, um monte de menina, né? Porque a Ângela meio que adotou um monte de meninas, né? E aí a gente passei e lá fomos nós aprender flamenco. Aí um universo se abriu e a Ângela e a Marina, com essa generosidade que foi esse processo todo, elas acolheram uma porção de meninas e meninos, eu tinha 17 anos, ensinaram, 17 anos, elas nos ensinaram tudo, né? Tudo, né? Desde o começo do sapateado, tudo, né? Todos os palos flamencos, a palmear, a gente aprendeu tudo com elas. E a gente aprendeu a fazer parte de uma tribo. Porque eu não sei como é hoje, se ainda tem esse conceito de tribo, que a gente tinha muito forte, né? Era tribo, comunidade, ainda é assim? Não sinto que é da mesma forma, Dani. É bem diferente. A gente era uma coisa de vestir a camisa, a Ângela também contou, ficavam horas e horas, saíam de lá, ficavam juntos, conversavam. A gente no Raias era muito assim. No Laurita Castro também, né? Que era uma coisa de família, né? Praticamente. Família. A gente comia junto, vivia junto. A vida era mais fácil em algum sentido, né? E eu acho que o flamenco, a gente corria mais atrás porque a informação não é que nem hoje dada, do jeito que é. É verdade. Então tinha uma grana e uma loucura de sair pesquisando. Eu sinto uma diferença, sim. Que não é melhor nem pior, é diferente. É diferente, né? É diferente. Tinha aquela coisa das fitas cassete, né? Que a gente ouvia alucinadamente e a gente vendia, né? Porque teve a época que a gente vendia também para os alunos, porque era uma riqueza ter acesso àquelas fitas. E quando a gente quando chegava material novo de alguém, do Mário Vargas, por exemplo, sei lá, a gente gravava uma e a gente multiplicava em um monte e dava, vendia, revendia, comprava, porque era um material muito escasso mesmo. Sabe como entrevista com a Ângela? É. E assim, eu acho que apesar, o que eu queria te falar, que eu fiquei com isso na cabeça hoje, apesar de sermos de grupos diferentes, sempre existiu muito respeito entre a gente. Né? Eu acho que agora, ainda com o passar dos anos, mais ainda, uma admiração. Quando a Ângela entrou aqui, eu falei, sabe a minha primeira memória sobre você? Você era a única, em 1986, 7, sei lá, que tinha uma fita de vídeo. E a gente no Laurita Castro falava assim, a Ângela Marimenta tem uma fita de vídeo. Como ela conseguiu uma fita de vídeo? Dani, era muito louco. Uma referência assim, cara, eu queria tanto ver uma fita de vídeo, né? Demorou. Olha que loucura. É isso mesmo. Na verdade, a Espanha já antes da maioria de nós, né? Então... A Ângela tinha filmadora, né? A gente tinha a possibilidade de se filmar dançando. Eu não tenho nada disso comigo. Ela deve ter tudo isso. Até estava pensando nisso, né? A gente podia um dia se reunir e tentar ver essas coisas antigas, porque nessa... Para ela cantar tudo. Eu falei, Ângela, você porque estão meio mofando. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E deve ter de todos nós, né? Porque deve ter do grupo da Laurita, porque a gente tinha as festas das nações, lembra? Vocês já devem ter lembrado isso. Que era um lugar onde a gente se encontrava e a gente via o que os grupos, os 3 únicos grupos que tinham, o que a gente estava fazendo. E o que a gente fazia
eram tentativas de fazer o nosso flamenco, né? Eu me lembro que anos depois, quando você trouxe o Adriano para o Brasil, e já não estamos falando em linha de tempo, tá bom? Vamos entender que o tempo não é linear, tá bom? Nossa, é a memória. A É a memória é o memória. principal. Uhum. Você trouxe o Adriano para o Brasil que ano? Em Mais ou menos. 1997, eu acho. 97. Eu entrevistei o Adriano para o meu mestrado, lembra? Lembro. Que aí vocês foram Lembro. almoçar lá em casa, comer feijoada. E até ele falou assim, nossa, vocês comem isso todos os dias? E aí o Adriano falou uma coisa que para mim ficou muito marcada, eu estava resgatando agora na minha dissertação de mestrado, que a gente criou um flamenco brasileiro. Que o flamenco que ele vê aqui, ele não vê em lugar nenhum no mundo. Que a gente criou uma identidade de flamenco. E que ele não vê essa identidade no Japão, por exemplo. No Japão ele vê tentativas de reprodução do flamenco espanhol. Mas no Brasil a gente conseguiu criar uma identidade. Então, quando eu lembro daqueles festivais que a gente participava, Feiras das Nações e os outros festivais, que eram 3 grupos que tinham, eu penso que a gente estava em busca de uma identidade na época. E a gente tinha identidades muito diferentes, os 3 grupos que existiam, eram 2, depois foram 3. E a gente estava em busca dessa identidade. E foi a busca dessa identidade que me fez ir atrás do mestrado. Que legal. É. Mas volta um pouco. Volta. Tá. Quando você entrou no Tarantos, quem eram as pessoas que estavam ali? Que você lembra, que você conviveu? Quem cantava? Quem tocava? Fala tudo, por favor. Bom, o Adriano, que já me achou, logo que você colocou que eu vinha, o Adriano me achou. Adriano, acho que mora nos Estados Unidos. O Adriano vai ser meu entrevistado da semana que vem. Ai, que lindinho. É. Então, o Adriano... e aí o Adriano trouxe o Miguel, se eu não me engano, foi o Adriano que trouxe o Miguel. E o Miguel trouxe o Fábio, que é o meu marido. E eu não sei se... E aí teve o Thomas. Hã? Você e o Fábio se conheceram no grupo Tarantos. Nos conhecemos no grupo Tarantos. Isso. E aí teve o Thomas, teve... Poxa, passou tanta gente. Teve o Marcelo. Hã? A Helena cantava. A Helena cantava por bastante tempo. A Marisol. Muito tempo que eu não tenho notícias da Marisol. Bom, e a gente tentava o tempo todo, né, Dé? Catequizar novos guitarristas, catequizar novos cantores, catequizar novos palmeiros, né? A gente ficava a cata, você canta, vem cá, né? A gente sempre tentava formar novas pessoas e eu tive vários alunos de dança que passaram em algum momento pela nossa vida como cantores ou como palmeiros ou como guitarristas, né? Porque me lembrei do Marcelo Tahira agora, por exemplo, que é um que, né? O Marcelo começou como bailaor, depois passeou como guitarrista, voltou como bailaor, porque a gente sempre precisou de gente para preencher todos esses espaços, né? Diferentemente de como é a realidade na Espanha, né? Os colegas que bailavam, você é considerada, porque assim, às vezes os grupos, né, a Yara, por exemplo, no Laurita, ela classifica bem o grupo Laurita na primeira fase, na segunda e na terceira. Eu não sei se o Tarantos teve tanto tempo assim para ter tantas fases, mas você foi logo no começo, você entrou... Que fase que foi que você se considera e quem eram as pessoas que você convivia? Então, eu não tenho muita certeza. A gente precisava confirmar com a Ângela e com a Marina, mas eu tenho a impressão que foi desde o comecinho. E aí eu saí antes do final. Isso eu tenho certeza. Que depois o Tarantos continuou mais um pouco e aí eu já não estive mais. O começo, essa primeira fase, tinha a Tereza, a Denise Morales,
Tereza Penida, Sim. Denise Morales, Andréa Guelpa, que eu sei que já esteve aqui com Ah, você. Poxa vida. E logo depois... Ixi, é tão chato citar nomes, né? Porque se você esquece alguém, a pessoa fica chateada. Vamos combinar que eu não vou citar? as pessoas vão te desculpar. Fala assim, não tem problema. Gente, todo mundo que ela esqueceu, ela me fala em off. Isso, Situar mais ou menos quem estava e quem conviveu. O isso. Caio conviveu já com ele? Muito. É o Caio, então. A Ângela e a Marina, em algum momento, eu não me lembro exatamente quando, elas encontraram esses quatro meninos, né? Quatro meninos que elas desenvolveram como bailarinos desde o comecinho, já eram bailarinos clássicos, ou modernos, ou contemporâneos, enfim, tinham formação já como bailarinos, mas desenvolveram para se tornarem bailarinos flamencos. E o Caio, nossa, estava vendo foto dele esses dias contando para o meu filho quem ele era, né? Foi uma pessoa muito marcante nas nossas vidas, muito marcante, e que foi embora muito cedo, cedo demais. É verdade. E era um É, mega. ele Nossa, era lindo, muita. lindo, muito talentoso, e foi embora cedo demais. Zé. O Zé, que continua aí. Tarantos era um grupo de homens. Nós, a gente no Laurita Castro, era o Ney, né? O Ney era o grande centro Sim, de mulheres. Aí o Raies era um grupo só de mulheres, eram 50 mil mulheres. E eu me lembro que era lindo ver aqueles homens dançando, né? É tão é, lindo, né? O masculino no flamenco, que legal. é. É. E a Ângela, cada vez que ela ia para a Espanha, ela se preocupava em trazer, em fazer aula com homens, inclusive, para trazer repertório para os meninos, né? E trazer bailes para os meninos, e trazer uma farruca, e fazer a leitura do linguajar do baile masculino para trazer repertório para os meninos. Eu me lembro muito disso. Uma das vezes, ela foi várias vezes para a Espanha estudar. Uma das vezes eu estive uma parte da viagem com ela e eu me lembro dessa preocupação dela de buscar repertório para os meninos, né? Que na época não tinham condição de viajar para estudar, né? E é E verdade, é verdade. Espanha, você diz? Que ano que Uma, era? uma das vezes, quer ver? Foi em 91. Nós fomos, e aí foi quando eu conheci Amor de Deus, e Ah, aí fiz aulas com Ciro, Maria Madalena, Carmen Cortez e Guito. ai, E, não. e para mim, uma virada de chave como bailarina foi Carmen Cortez e Guito. Porque como eu te falava, uma das minhas buscas era essa questão da identidade, assim, porque como a gente não tinha, muito de onde tirar informação, até a gente começar a ir para a Espanha, a gente ia criando o nosso jeito de dançar. E o que a gente fazia era uma dança codificada, assim como era o balé clássico, né? A gente transformava o flamenco numa dança codificada. Quando eu fui para a Espanha em 91, a aula do Círio e da Maria Madalena é uma aula de técnica, né? Também Ah, é uma aula codificada. Quando a gente vê a Carmen e o Guito dançando com uma estética muito bem determinada, eu olhei e falei, opa, aí tem uma coisa diferente. Eles têm uma marca, eles têm uma identidade que já faz, que a dança, o corpo, a personalidade, tudo se mistura e a música e se torna uma coisa só. é verdade. Como é que a gente faz para aprender e para ensinar isso, né? E aí tinha a questão do cigano e do paio também, né? Que eu me questionava muito. Então, para dançar desse jeito, precisa ser ritano? Será que um Uhum. paio consegue dançar como um ritano? Durante um tempo eu achava que só os ritanos dançariam daquele jeito.
E depois a gente foi entendendo, eu acho que vários de nós fomos entendendo que não precisava ser ritano para ter uma marca daquele jeito. Então, na época, muito forte. Não tanto quanto hoje, né? Porque hoje se perdeu totalmente essa questão. Mas eu me lembro, nos anos 80, 90, era muito forte essa questão. Realmente. Muito A forte, gente, nossa, a gente nunca vai poder, porque não é nosso, é só deles e ali Isso, tá sagrado, né? isso. E eu me lembro de ser humilhada uma vez até em sala de aula, pela Nossa, própria Carmen, dela dizer, não adianta, tu eres paia, daqui para frente você não vai, né? não. E eu, competitiva como sou, pensei, agora eu vou. É, Isso é enfim. legal. Aí, mas isso tudo, essas questões todas foram se somando na minha cabeça e nos meus repertórios de bailarina e de professora para essa busca que foram culminando no mestrado, né? Com a pouco eu fui constituindo dentro de mim essa vontade de estudar mais profundamente no mestrado essas questões que envolviam, então, o processo de ensino-aprendizagem do flamenco. Tá. Então, porque a gente também ensinava como dança codificada. A gente Totalmente. ensinava, né, flamenco como dança codificada, da mesma maneira que a gente aprendeu o balé clássico, cópia e repetição de movimentos só, né? Uhum. De outra parte, eu queria entender como é que se dava essa questão da transmissão do pai para filho, do flamenco que se aprende no morro carioca, né? Que nem o samba, né? E, E aí, exato. quando eu voltei para Espanha em 90 e... Porque eu voltei depois em 95, depois eu voltei em 96, e aí eu tive uma experiência diferente já com a Juana Maia e os meus Uhum. compadres, e aí a gente Uhum. viveu muito as juergas lá em Sevilha. E aí eu Ah, que pude legal. vivenciar Miguel Aragon e a Georgia, né? isso, exatamente. E aí, quando você vê o menininho, a menininha lá de fralda, saindo por buleria, né? Com aquele duende, você vê, e com algum repertório que ele, Uhum. que ele copiou e memorizou. E os maiorzinhos, você vê que ele domina o signo, que ele domina a música, mas você já vê algum improviso. Você já vê ele brincando um pouco com algo que ele não está copiando, que é algo que é dele. E aí eu ficava pensando, isso tem jeito de se ensinar? Como vai fazer, né? Né? Como vai fazer? E aí eu fui para a Unicamp estudar processo criativo. Porque eu pensava, não vão me deixar entrar nunca na Unicamp para estudar flamenco. Mas Aham. era um preconceito meu, Dé, como eu já te contei, você sabe disso. Aham. Porque eu entrei, então, com uma pesquisa para processo criativo, para estudar processo criativo em dança no Instituto de Artes da Unicamp. No comecinho do mestrado na Unicamp, no departamento de dança, acho que eu fui a terceira turma do Aham. mestrado lá na Unicamp, em dança. E aí, a Isadora vai gostar dessa história, né? Porque ela está estudando dança. E aí, a minha orientadora, que é a Marília de Andrade, que é uma pessoa assim, especialista em Isadora Duncan, super voltada para dança moderna e contemporânea. Quando ela foi me conhecendo e a gente foi fazendo os trabalhos de finalização das disciplinas do mestrado, e ela viu que o meu corpo fala pelo flamenco, ela falou, escuta, o teu mestrado é sobre flamenco. E eu falei Uhum. para ela, mas nunca se trabalhou flamenco aqui dentro da universidade. E ela falou, e por que não?
né? Legal. E por que Por não? isso, que ano? Então, eu entrei em 97 e aí Uhum. fiz o mestrado mais 4 anos. Ah, que legal. E aí eu Então, você usei, 2009, 2000, a tua pesquisa. exatamente. E aí eu usei como objeto de estudo os meus alunos do SESCs, porque aí eu já dava aula no SESC Ipiranga e no SESC Pompeia, estão vários deles aí. Pera, volta. Volta! Você, até em que ano mais ou menos você ficou no Tarantos? E se no Tarantos você já começou a dar aula em algum lugar dentro já do grupo, ou você saiu e começou a vontade de ser professora e ensinar? Já no Tarantos eu comecei a dar aula, foi a Ângela e a Marina mesmo que me amadrinharam. Ah, Apareceu alguém lá falando, tem uma academia aí querendo professor de flamenco. Elas falaram, Dani, vai lá. Eu fui e comecei a dar aula de flamenco com 18 anos. Já. caramba, que nova. Eu adoro, tô falando que nova, e a Isa tá aqui no meu. É. Foi E tudo muito aí rápido. foi tudo Então, você, muito rápido. aí você entrou, passou no grupo, já começou a dar aula. Que legal. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. É. E aí logo, muitas academias, aí foi emendando uma academia na outra. E entrei na universidade, fiz pedagogia. E sempre meu ganha-pão sempre foi professora de flamenco muitos anos, por muitos Legal. anos. E aí depois você foi parar no Sesc, então, que você estava contando pra gente. Aí os Sescs por muitos anos apoiaram a causa, né, Dé? A nossa causa. Os- Sesc, né? Que foi é, uma experiência incrível, né? Porque a gente tinha a possibilidade de ter um outro tipo de público. Foi a isso, primeira vez na vida que eu tive 35 pessoas na mesma sala de aula. isso. E olha, quando eu fui pro Sesc, eu já estava meio escolada, mas É, como é que eu vou dar aula para tanta gente? Nas escolas que a gente trabalhava, a gente tinha 15, já era é, demais, né? é isso mesmo. Nossa, era isso mesmo, eram aquelas salas compridas, né? Eu tinha que ter auxiliar para dar. Algumas meninas que estão aí devem se lembrar disso. É, te conheci no Sesc Ipiranga. Vocês lembram? Eu nem lembro quantos alunos tinham. Eu tinha que ter auxiliar, porque tinha que dividir as pessoas por filas e tinha que ter gente olhando as filas, de tanta gente que tinha. Aí os alunos mais velhos iam ajudando os mais, né, dizendo, era muito bom. Os mais antigos iam ajudando os que chegavam, porque não dava, era muita gente. Era uma loucura mesmo. Uma loucura também, né, Dani? Você ter que lidar com gente que já sabia um pouco, com gente que já não sabia nada, com gente que sabia mais um pouco. É, é. Até que para mim, escola nesse sentido, Foi uma sabe? escola, uma escola, uma Foi uma escola. loucura. Um outro ponto de vista muito importante de escola é a gente sair do público elitista de academia, Isso, exatamente. que eu acho que foi uma coisa muito interessante. Porque até então a dança contemporânea é que abriu a cabeça do mundo para que todos os corpos podem dançar. Acho que a Isadora vai ficar minha fã, né, Isa? Porque foi a dança contemporânea que trouxe para a história da dança essa questão de que todos os corpos podem dançar. Mas o flamenco é assim. O flamenco não tem gordo, magro, alto, baixo, faixa etária. Todo mundo pode dançar. E no Sesc a gente recebia todo o público, todo tipo de público, né? Era lindo de ver. Todas as idades, tudo misturado. Era muito legal. E no Sesc, eu comecei a fazer as juergas, né? Por quê? Eu queria trazer um pouco do ambiente flamenco lá da Espanha para cá, para poder ampliar essa questão do ensino para além da cópia e repetição de movimentos. A turma vai lembrar daí. A turma vai lembrar essa história, né? A gente começava a fazer
juergas para botar o pessoal para dançar, para sair por boleria, para brincar de começar a improvisar, para poder viver outras coisas que não fossem as coreografias memorizadas e certinhas para serem levadas para o palco e tal. Então a gente vivia, a gente respirava flamenco 24 horas por dia, né? Porque a gente dávamos aulas como loucas o dia inteiro, nos sábados, muitas vezes, que era o que a gente fazia no Sesc, e depois à noite a gente tinha a juerga com os alunos, até de madrugada. Aí você já estava casada com o Fábio, porque é importante essa relação com a música, né? Toda bailaora flamenca sonha em ter um marido guitarrista. Ajuda muito. Já tava com o Fábio. Então era uma dupla aí para, né? Super. Super. E essa busca do improviso também total com ele, né? Porque, obviamente, que eu comecei a ir para alguns extremos, inclusive, nessa busca do improviso. Dé, porque tem uma coisa importante que aconteceu nessa trajetória do Tarantos, que eu não sei se a Ângela comentou, que foi a vinda da Lola Monterrano para o Brasil. Ela comentou? Falamos um pouco. Fala aí, por favor. Porque para mim, foi uma mudança de paradigma, foi uma virada de chave muito grande, porque até então a gente dançava coreografias memorizadas e pronto. Para mim, foi uma mudança de chave. Porque o que aconteceu? Eu estava um belo dia na minha casa, em 1996, no comecinho do ano. Eu recebo um telefonema. Já tinha ido para a Espanha uma vez, fazer aula na Borderios. Aí eu recebo um telefonema de uma francesa que tinha feito aula do El Guito comigo. Me fala, em América Central, dançando numa companhia. E ela me liga e fala, olha, eu tenho aqui uma amiga que quer morar no Brasil. Ela pode morar na sua casa? Aí eu falei com a tal amiga, e era a Lola. Legal! Aí eu falei com a tal amiga, muito simpática, mas eu não conhecia, e ela queria vir morar na minha casa. Ela falou, eu não tenho dinheiro, eu quero trabalhar com flamenco. Eu pedi para minha mãe, né? Mãe, dá para morar uma bailarina flamenca aqui em casa um tempo? A minha mãe falou, de jeito nenhum. Aí eu liguei para a Ângela, contei a história. A Ângela falou, fala para ela vir, fica aqui em casa. E a Lola veio, né? E aí, primeiro dia do ensaio com a Lola fica de pé, põe o sapato, vira para algum dos meninos, dos guitarristas, não me lembro qual era, e falou algo assim para ele, o que você quer que eu baile? Aí o guitarrista, como assim? E ela, por alegria, e ele assim, assustado. Por solear, e ele assim. Ela, por que você quer que eu baile? Por que palo? E o menino assim. Porque é isso, né? Lógico. É assim que é, né? Mas até então a gente não sabia. Eu, não vou dizer a gente, eu não sabia. Não, mas ninguém, Dani, desculpa. O que acontecia com vocês no Tarantos, acontecia com a gente, é porque eram as referências que a gente tinha. Principalmente, por exemplo, nós que éramos do Laurita, a dona Laurita, ela era uma filha de imigrante. Então, imagina que a família chegou, sei lá, nos anos 40, 30, e ficou com aquilo, com aquela referência. Então, a gente fazia coreografia, imagina. Improvisação, códigos de baile, nossa, ó. Estrutura de baile, né? E a Lola, ela também não entendia o que a gente não entendia. Né? Como assim, né? Então foi muito interessante. A Lola foi uma virada de chave. Muito interessante. E anos depois, eu já hospedada na casa dela, ao contrário, em Madrid, eu me lembro muito um dia que a gente estava à noite jantando e ela dançava no tablau da... Ai, como chamava?
Ela dançava da... Corral de la do Moreria? Corral de la Moreria. Aí ligaram, não era dia dela dançar, ligaram do Corral que alguma bailarina ia faltar. E aí ela perguntaram se ela podia substituir naquela noite mesmo. E ela falou, tá bom, quem tá tocando hoje? Aí a pessoa do outro lado respondeu, fulano, fulano e fulano. Ah, pede para ele me ligar. Um minuto depois liga o guitarrista e fala, Lola, a conversa era assim do tipo, o que você vai dançar? Ah, isso e aquilo. Tá bom, um beijo, tchau. E foi. E assim aconteceu. E eu fiquei pensando, imagina se isso naquela época, na década de 80, no Brasil, aconteceria. Não, a gente ensaiava meses a mesma coreografia, né? Se errasse um compasso, a gente desestruturava, né? Não É, podia. Exatamente. foi uma baita de uma virada de chave, total, né? Que eu fui assistir um espetáculo Tarantos, eu contei para a Ângela, eu acho que a gente já era Raias, que o Raias começou em 92, e a Lola estava bailando, e foi um dos espetáculos mais lindos que eu assisti, que no final tinha um samba, que vocês misturaram Sim. com um samba. E eu lembro que eu e as meninas, né, todas do Raias, porque daí a gente começou a assistir os espetáculos dos outros, que até então não se assistia, né? Eu falei assim, gente, olha isso, era maravilhoso. Eu cheguei a chorar quase, tanta emoção, né? Lembra desse espetáculo? Eu falei para a Ângela, nossa, foi incrível, foi Era incrível. o Aires Flamencos. Que a gente começou a fazer as mesclas. Eu acho que devia ser o Aires. Então, e aí começou a questão das mesclas também, né, Dé? Porque aí uma dessas vezes que eu fui para a Espanha, que aí foi uma outra virada de chave na minha cabeça, que foi quando eu conheci o Israel Galvan. Aí eu pirei de novo. Porque aí eu queria voltar para a coreografia. Eu não queria mais improvisar nada. Aí eu queria juntar a dança contemporânea com o flamenco de novo. Aí eu não queria mais improvisar. Porque o Israel me mostrou, assim, para mim ele é outro salto quântico, né? Era um outro salto quântico na mesma história. Eu acho que da mesma maneira que houve uma quebra de paradigmas do paio para o gitano, houve outra quebra de paradigmas para mim, da questão do improviso. Eu também posso improvisar, na medida que eu conheço os signos, na medida que eu domino o repertório, e eu posso improvisar, e o improviso faz parte do meu baile, e eu posso ter uma marca também, uma identidade como bailadora flamenca, sendo brasileira, sim. Aí teve um outro que foi conhecê-lo e ver o que ele fazia. Quando eu o vi pela primeira vez, é como você falou, eu chorava, porque eu falava, agora eu quero isso. Agora eu quero chegar ali, né? E aí eu parei tudo e comecei a fazer uma porção de experimentalismos. Já tinha... mas aí eu já tinha terminado o mestrado, mas eu ainda estava muito vinculada à Unicamp e às pessoas da dança contemporânea, e aí continuei fazendo alguns experimentalismos por ali. Mas aí já estava trabalhando com outras coisas, ficou só no experimentalismo. E aí, então, você Tarantos, mas você já dava aula, e eu sei que você ficou muito tempo no Sesc, né? Você não começou no Pompom, passou para Ipiranga? Fiquei nos dois, muitos anos. Então. Muitos anos, muitos anos. E aí, seu trabalho como professora, né? Se fortaleceu. Muitos anos, muitos anos. E aí teve um aspecto muito importante que foi a criação de um grupo de dança com os alunos do Sesc Ipiranga, que foi o grupo Calima. E aí eu vou falar do Marcelo Taíra, que vocês se apresentaram, não sei aonde, não me lembro, se era Encontro dos Amantes da Arte Flamenca que o Reis inventou. Sim. Mas eu nunca vou esquecer que ele entrava fazendo uma cena de butô. E aí vinha uma coisa que eu acho que era um tientos, não me lembro se era... Um tientos muito louco, comprido, né? Gente, que legal. Conta isso, então, esse grupo.
O Calima, então, ele foi uma consequência de uma turma muito boa, que era a turma mais madura que a gente tinha lá no Sesc. A Yalê, inclusive, é a Gi e várias delas. Um grupo muito maduro e que... para mim sempre uma coisa tem que dar na outra, que tem que dar na outra, tem que ter sempre motivação, a gente tem que ter sempre novas motivações e novos objetivos, né? Não pode ficar estacionado. Então, aquele grupo maduro tinha que dar um próximo passo. E o próximo passo seria a criação de um grupo. E a gente criou um grupo chamado Calima. E a gente começou a se apresentar bastante. E foi muito legal, porque mesmo quando eu parei de trabalhar com flamenco, eles continuaram se apresentando. E eu acho isso maravilhoso. E se apresentam até hoje. Inclusive, ficaram independentes. O Dani, você lembra? A Lê, a Gil, o Marcelo. Então, aí você vai me fazer passar vergonha. Ô, gente, se ela esquecer... A Renata. Até hoje, né, Rê? Até hoje, Elaine. Elas se apresentam até hoje. Legal. Eu de vez em quando vejo aí nas redes sociais que elas estão se apresentando. Mas eu sou uma mãe desgarrada, né, meninas? Porque eu não apareço mesmo. Não, mas elas nunca te esquecem. Pelo menos a Lei e a Gi, que eu tenho contato, assim, ó. Que delícia. A Vanessa, morreu. Isso mesmo. Muito bem, muito bem. Elaine. O nome de todo mundo para não... Ana, muito bem, muito bem. Ajudem, ajudem. Isso mesmo. A Estelinha, isso mesmo. Por exemplo, com o Marcelo, como que surgiu? Você fazia outros tipos de fusão? Tinha algum trabalho experimental já com ele? Eu fui aluna do Cazu todas as vezes que ele veio para o Brasil, porque eu fazia aula. Eu fui aluna de várias pessoas de Butô aqui no Brasil. E isso gerou como consequência essa relação com o Cazu, que inclusive eu conheci pessoalmente, a gente chegou a se reconhecer assim até, né? Ele sabia quem eu era, assim, né? E o Marcelo se encantou com o Butô. Alguém tá me dando cola aí, né? Mas eu perdi, já subiu. E o Marcelo sempre foi um sujeito muito curioso, muito inteligente, e se encantava muito com as coisas e ia profundamente na pesquisa. E eu acolhia e dava. Eu tenho muita abertura para experimentação, né? Muito curiosa. E tem tudo a ver, né, Dé? Flamenco e Butô tem tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo a ver. Eu e a Marisol, a gente tinha uma ideia um dia de fazer um espetáculo de flamenco Butô. Ela tinha até um nome muito doido, flamenco Butô. Não lembro qual era o nome, mas a gente tinha uma ideia de um dia fazer alguma coisa juntos. Tem tudo a ver, né? Essa questão da visceralidade, né? A busca do visceral do flamenco e a busca do visceral no Butô tem muita similaridade, né? Eu acho que tem tudo a ver. Uma bailaora da atualidade que chama Lapinhona, Lucia Lapinhona, não sei se você conhece. Não. Eu trouxe ela o ano passado para a Feira Flamenca. E Dani, é assim, ela entra para bailar por Soleá ou por Taranto, ou já vi ela bailar por Soleá também, em Madrid e tal. A levantada de braço dela, em sei lá quantos compassos, eu falei assim, nossa, que densidade que esta mulher tem. E quando tive a oportunidade, que a gente já trouxe o ano passado, falei assim, mas Lucia, você trabalha com alguma outra técnica de dança? Faz sua flamenco? Eu fiz uns cursos de Butô. Olha só que interessante. É isso. Esta mulher, ela tem uma parada cênica, ela está em cena com uma intensidade, Dani. E o mais legal é que não é a relação com passos difíceis, com a última bolacha do pacote no remate
nada. Mas um peso em cena, que ela sei lá quantos anos a Lucia tem, 30 e alguma, ela parece que tem 50, porque Ai, que não interessante. é pelo rosto, mas pelo peso, pela densidade, pelo, né? Que Botou. interessante. Pois é. Ah, que interessante. E o Butô, ele traz essa questão de você dançar para os seus ancestrais. E o flamenco traz muito, quando se fala do gitano, da ancestralidade também, né? É, eu acho que tem caldo aí. Tem caldo aí. Quem sabe no futuro não tem um trabalho bonito aí de flamenco Butô, né? Para vocês fazerem. Nossa, eu preciso demais, isso, muito. A minha irmã que é fanática, Dani, né? Ela ama. É, Butô, então ela a curte, é isso. é. Nossa, eu tive uma relação muito forte com o Butô e com o próprio Kazu, assim, um dia eu te conto, tem umas histórias bem fortes com ele, de conexão, das dicas que ele vinha me falar, porque ele vinha falar com a tradutora, umas coisas muito estranhas, muito fortes, muito Demais. bonito, muito bonito, é. E você vai ver aí o papelzinho, mas e o trabalho acadêmico? Bom, aí foi isso. Aí a gente foi, adentramos. Bom, no mestrado foi muito interessante, porque eu tive, em todos os trabalhos de conclusão de todas as disciplinas, a gente tem que fazer trabalhos com o corpo. E o meu corpo fala pelo flamenco. Isso acho que é uma coisa interessante, que talvez seja interessante para o teu trabalho de pesquisa. É, eu fui num congresso em Portugal, por aí, começo da década de 90, de danças étnicas. E numa apresentação, que eu não me lembro nem qual era o tema, tinha uma japonesa falando sobre dança de salão. Apresentando um trabalho sobre dança de salão. Uma japonesa fazendo trabalho sobre dança de salão. A uma certa altura, levanta uma pergunta da plateia, de um senhor, que fala assim: nossa, mas o Japão tem danças tradicionais ou a dança moderna, que é o Butô, tão incríveis. Por que você perde o seu tempo estudando dança de salão? Nossa Senhora. Aí ela respondeu: porque o meu corpo se expressa unicamente pela dança de salão. Eu escutei aquilo e me tocou tanto, porque eu era uma bailarina que já tinha feito muito balé clássico, me formei pela Royal Academy of Dancing. Já tinha feito muita dança moderna e contemporânea. Tentei muito Laban por meio da dança moderna. Fiz muitos cursos, né? Tive duas mestras incríveis de dança moderna. Tentei muito virar uma bailarina de dança moderna, mas o meu corpo não se expressa. O meu corpo se expressa pelo flamenco. E foi muito interessante ver na Unicamp que o meu corpo se expressa pelo flamenco. A língua que o meu corpo fala é a língua flamenca. Então, mesmo que eu estivesse fazendo criações malucas e mescladas com outras coisas, com uma máscara branca na cabeça, sapateando sentada, sapateando de cabeça para baixo, eu estava sapateando. Eu estava com sapato de flamenco, né? Eu estava com uma saia de flamenco. Porque é a língua que a gente fala. Então, eu acho interessante a gente resgatar daí a fala do Adrian Galia, não sei como você fala, Galia ou Galia? Galia, que a gente desenvolveu um flamenco nosso, sim, que o Brasil desenvolveu um flamenco nosso, né? E aí a questão de sair um primeiro trabalho brasileiro chamado Ensinando Dança Flamenca no Brasil foi um marco para a nossa história, né? Que foi um marco, né? O primeiro trabalho de dança flamenca na Unicamp. E que é interessante que até hoje eu recebo
pedidos de pessoas que querem estudar flamenco, que usam a minha dissertação como referência, que querem me entrevistar, que querem perguntar alguma coisa referente ao flamenco naquela época, e da América Latina. É engraçado, porque como a dissertação é aberta hoje, ainda tem muito acesso. É muito engraçado, é muito interessante isso. É, porque os trabalhos acadêmicos com flamenco, eles se multiplicaram. Não que tenham, Muito, mas muito. assim, comparado com aquela época, nossa, é bastante gente que tem pesquisado a história do seu próprio estado, como começou a história do flamenco ali. É. A Raf é uma super aí, tá sempre com a gente. E ela fez uma pesquisa do Flamengo no Recife e falou que usou o seu trabalho também. Ai, que legal. Prazer, Rafi. Que legal, que legal. Muito bem, muito bem. Foi esse mergulho aí, esse processo aí do trabalho. Bom, teve uma parte que foi a pesquisa etnográfica mesmo, que foi tanto principalmente em Granada, que é essa observação nesse convívio familiar, de como é o ensino e aprendizagem. Falar ensino e aprendizagem é engraçado porque é formal, mas não é, né? Uhum. Mas como é que como é que se dá a passagem dos códigos para as crianças? Mas é que não há a passagem formal, na realidade, né? Há os toques, as pequenas dicas, mas é uma passagem. E a comparação direta com como se aprende o samba aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Só que o flamenco ele é muito mais elaborado e complexo. Mas os signos vão sendo passados, vão sendo reproduzidos e muito em ambiente de festa. Agora, tem um momento, hoje em dia não, naquela época já tinha o ambiente de sala de aula? Claro que tinha, né? O ritano vai para a sala de aula? Vai para a sala de aula dos ritanos, né? Sim. Então, ritano estuda com ritano, você sabe bem disso, né? E com quem a família escolhe que ele tem que estudar, Uhum. né? Seja cante, baile, etc, né? Mas é muito comum, eu acho que quem está assistindo aqui a gente sabe disso. Você tem uma festa de batizado, do que quer que seja, todo mundo sai numa patadinha por buleria. E é isso que importa. Não se tem uma técnica específica, não se tem nada. E era isso que eu estava interessada em observar, em verificar, para trazer para cá, para pensar como é que isso poderia ser compartilhado no ambiente com os nossos alunos. E aí eu passei por alguns momentos. Um foi, será que a gente primeiro precisava ensinar os códigos para depois colocá-los neste momento de juerga, vamos chamar assim? Ou primeiro o momento de juerga e depois o código? Então, nos grupos de estudo, nos grupos de piloto, eu experimentei as diferentes possibilidades, né? E Ah, você já sabe, eu acho, qual foi a questão que aconteceu. As pessoas querem aprender técnica. As pessoas ah, querem chegar no SESC, né? A pesquisa foi inteirinha no SESC. A pessoa quer aprender a fazer à mão. A pessoa vai fazer aula de flamenco, ela não quer brincar de fazer uma patada. Ela não quer brincar de fazer uma juerga. Ela quer aprender os códigos. Ela quer dançar igual a professora, né? uhum, Primeiro os códigos, depois a juerga. uhum. Então, é óbvio que não daria para a gente cortar caminhos. E é óbvio que o que se ensina, é óbvio que a maneira que se dá o processo de, vamos chamar de ensino-aprendizagem, que é o jeito formal, mas no seio da família, da rotina, do lugar que é o lugar de raiz, não dá para ser reproduzido no lugar artificial. É óbvio que não dá.
Mas a gente consegue trazer elementos, que é criar os momentos de festa e de patadas por buleria, depois que as pessoas já têm os códigos. Assim como acontece numa improvisação de jazz. Por exemplo, um Sim. músico de jazz ele só consegue improvisar depois que ele tem os códigos. É a mesma coisa, né? Mas eu Aí queria experimentar. você conseguia que as pessoas elas saíssem, porque eu sinto muito até hoje, né, Dani? Apesar de a gente trabalhar muito mais estrutura de bar, improvisação, a gente fazer o aluno que entender assim, você precisa dos códigos, tudo bem? Você vai lá e aprende, mas você tem que usar. Não adianta ficar decorando passo. Flamenco não é decoreba. Flamenco não é dancinha, não é coreografia. E as pessoas morrem de medo da exposição, né? Então, eu imagino. E agora? E agora que a gente tem mais informação. Então, imagina ali, tanto tempo atrás, eles iam, eles se jogavam, eles. Porque no SESC, exatamente por ser essa variedade de público, essa variedade de pessoas que vinham de lugares diferentes, que não era aquela elite que vai para academia. Eu fiquei muitos anos e eu fazia juergas também. Principalmente quem saíam eram as minhas alunas mais velhas. Era quase a minha terceira idade. Que não tinha cor, que entrava e fazia a mão do jeito dela. Mas elas eram tão felizes que eu me emocionava com aquilo. E se jogavam mesmo. Ai, me ouviu? Caiu a conexão. Sim, Eu sim, mas eu vi. nunca, sabe? E quanto mais jovem, mais medo. E as outras não tinham medo nenhum. E a gente fazia jogos, né? Que era mais simples do que boletim. Sim, 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 sim. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É muito difícil. As pessoas têm muito medo de pagar mico. Tinha que se criar um ambiente de muita confiança primeiro, né? É isso mesmo. Não é fácil, né? Não é um processo fácil mesmo. E as pessoas só querem sair quando tem o total domínio da técnica, e isso é muito diferente. Agora, com esse grupo, a Gi mas a Gi dizendo aqui, a gente era bem cara de pau, porque era isso mesmo. Éramos muito desprovidos de vergonha, pois amávamos muito. Então, era verdade, era um grupo muito especial. Elas iam e um cuidava do outro. Acho que era um ambiente muito seguro, era um ambiente de experimentações, não tinha julgamento, um acolhia o outro. É óbvio que as pessoas sabiam que não estava impecável, mas não era esse o objetivo. Né? O objetivo era a brincadeira, a curtição, a experimentação. Isso era muito a alegria, a festa, a fiesta, que é como se dá lá, né? Então, objetivo cumprido, deu certo. Era isso que era pra gente fazer, né? Era isso que a gente queria e era isso que a gente fez, né? Aumentar a autoconfiança das pessoas, né? É isso mesmo. Elas estão brincando aqui. Agradeço muito a generosidade de vocês, meninas, mas era isso mesmo. É isso mesmo. Então, existe uma confiança. Foi nesse grupo, Calima, especificamente, ou não? Você conseguiu fazer experiência para o teu mestrado com vários grupos diferentes? Com todos os grupos do SESC. Com todos os grupos do SESC. Eu fiz com todos os grupos. Mas com eles, obviamente, como era o grupo mais maduro, foi o grupo que mais deu certo, obviamente, né? E foi o grupo que efetivamente, nos botecos até, elas falando. Porque aí soltaram a franga. Porque foi o grupo que, de fato, já tinha, mas elas já tinham algum domínio técnico, né? Porque se você pegar os iniciantes, porque eu experimentei de tudo, né, Dé? Eu experimentei com os iniciantes totais, a gente partir direto para a improvisação. Como se faz em algumas abordagens de dança moderna e contemporânea. Você vai direto para a improvisação. Eu fiz a mesma coisa com o flamenco, né? Não deu certo. Porque se as pessoas se matriculam flamenco, eu quero dançar igual a minha professora.
E a gente tinha muito naquela época a coisa do aluno se vestir igual a professora, de comprar a bolsa da professora, de... Era isso que elas queriam, né? A gente virava um... A gente era um mito, né? Era uma coisa engraçada, né? Elas se vestiam igual a gente, passavam, principalmente as iniciantes, né? Verdade, A gente era um modelo, um bicho estranho, mas um modelo. mega experiência, então, você poder trabalhar com vários grupos, né? Isso muito legal. E porque você no começo falou Granada, foi Granada. Então, depois daquela experiência em Sevilha, né, com a Jorge e com o Miguel, você foi lá fazer uma pesquisa de campo de novo, conseguiu um ambiente de novo de juerga contraído lá na Espanha? Alguns grupos, consegui alguns grupos de estudo com algumas pessoas que abriram algumas portas para mim. Deu entrar como observadora de alguns grupos familiares para poder ver essa, vou falar do jeito formal, né? Que é a transmissão do conhecimento, né? Como é que se dá a transmissão do conhecimento? É um jeito formal, mas era o que eu ia ver, né? Como é que se dá ou não se dá a transmissão desses saberes, desse conhecimento, né? Inclusive, por exemplo, quando se vê que uma criança e se vê, já demonstra algum talento a mais para dança, como essa criança é mais valorizada no grupo, e aí ela começa a receber mais conselhos no ouvido do que as outras, e ela vai sendo diretamente impulsionada para fazer dança. Ela é a que é matriculada nas escolas, então a família investe o dinheiro para matricular ou para botar na aula de uma tia, prima, etc., que dê aula, o primo, etc. Não adianta os outros quererem, porque não, foi aquela que foi escolhida, o dinheiro vai ser investido naquela, é ela que vai ser a representar a família na parte da dança, e se fizer sucesso, a família toda vai viver às custas dela, né? Eu pude comprovar histórias que eu ouvia, mas eu nunca tinha visto acontecer na realidade, e eu pude comprovar lá no meio dos ritanos que, de fato, essas histórias eram reais em alguns casos, né? Em alguns grupos familiares, né? Todos com sigilo absoluto. O quê? Israel Galvão, que você conheceu, que tanto comentou, ele é um jogador de futebol frustrado. Ele Não queria sabia. jogar futebol, ele não queria dançar, mas ele é filho do José Galvão, quer dizer, ele falou, eu tive, mas não tive escolha. Mas aí, tudo bem, depois ele aceitou, se jogou de cabeça, entrou com tudo, e eu admiro muito, é um cara, para mim, transformador, tá além do seu tempo. O Israel Galvão vai ser conhecido daqui a várias gerações, né? Ele é incrível. É. Mas ele falou, eu não queria dançar flamenco. E igual, eu acho que não sei se o Farro, um dos farrucos também, muitos. Pois é. E é verdade, né? Eu escutava essa história e falava, mas será que é mesmo? Mas é mesmo. É assim mesmo. Assim como os casamentos, né? Arranjados para se ter o primeiro filho puro, né? É verdade. É verdade. Mas é muito interessante, né, Dé? A gente, naquela época, quando tudo começou, eu não tinha a menor noção que era esse o universo que a gente ia se inserir, não tinha a menor noção. Nada, nada disso. Mas está muito presente na minha vida. Até hoje, você vê que eu trabalho com outra coisa, mas a Falar, foto que está aqui é essa. Fala, fala. por que Tá com... saiu? Porque assim, todo mundo fala que uma vez você dentro do Flamengo, com a intensidade que você esteve, você nunca vai sair do Flamengo. Na verdade, você está um tempo aí afastada. Mas como que foi essa saída sua, que você foi parando, que você foi indo para outros caminhos? Dé, um dia eu fechei a porta e falei, vou fazer outra coisa. Foi bem assim mesmo. Um dia eu fechei a porta e falei, agora eu vou fazer outras coisas. Mas o que? Frustração? Foi Não, cachê? não, eu acho que é.
Talvez. Propósito. A gente não combinou que a gente ia falar de mim. A gente combinou que a gente ia falar da história do Flamengo. Na sua vida, não. Se for alguma coisa pra falar. Não. Imagina. Não, é assim, olha. é, Propósito. Tem a questão do propósito. Dos propósitos. Eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com o propósito do desenvolvimento humano, do desenvolvimento de pessoas, de fazer transformação nas pessoas por meio da educação e da aprendizagem. Eu entendi que com a dança, com o flamenco, eu não conseguiria ir além do que eu já tinha ido. Eu podia estar errada, mas eu entendi que eu não ia além, sabe? E o meu propósito com educação tinha um gap, ele tinha uma lacuna que eu precisava buscar outras maneiras de preencher. E aí eu fui buscar outras maneiras de preencher. Naquele momento eu fui procurar na universidade, fui procurar ser professora universitária, para ver se eu preenchia esse gap, por exemplo. E chegou um momento que eu descobri que não era também. Fechei essa porta e fui procurar outra, né? Hoje eu acho que eu estou na porta certa. Hã? Você vai tendo essa consciência, né? Você vai ouvindo os sinais que a vida vai te dando para você atingir o objetivo, que é ser feliz, seja como Sim. for, né? É isso. Tenho uma vontade fisicamente falando, por causa daquilo que eu te falei, como é que o meu corpo se expressa. Sim, eu acho que agora já faz quase 20 anos que eu parei de dançar, né? Então, sim, o meu corpo pede um retorno, porque ele pede um retorno para essa linguagem, né? Ele não pede retorno para nenhuma outra linguagem, né? Você Mas lembra da Viviane, né? Que era do sim, raio. sim. 5 anos parada. Já voltou, vai fazer 3. Voltou. Ah, que Com tudo. linda. A Vivi é linda. Ela é advogada de um grande escritório, mas isso que eu tô te perguntando, a minha curiosidade é essa coisa do flamenco que nunca sai da gente, na verdade, né? Eu acho que sim. Eu acho que vai voltar. Eu acho que vai voltar. Mas eu acho que é também no momento certo, né? Porque eu acho que tem que ser o momento certo. Eu sou super comprometida nas coisas que eu falo. Eu acho muito difícil. Eu fico me imaginando, por exemplo, voltando a ser tua aluna. Eu não vou conseguir ser mais ou menos tua aluna, né? Eu vou ter que ser super comprometida. Então é difícil, né? Enfim, vamos lá. Eu acho que é uma questão de tempo. Você falou é muito interessante, porque você sabe que todas as meninas, a Cláudia Barnabé voltou, a Cristina Massocco, a Denise, todas daquela época do Raiz, que viveram os mesmos processos que você viveu, com tarantos e tal. Quando elas entram na sala de aula, é outro comprometimento, Dani. Ah, que coisa. E em algumas turmas, tecnicamente, elas estão correndo atrás. O que está avançado é a nova linguagem, a nova, né? Nova técnica. Sim, quando entra na sala de aula, pá, eu fico admirada. Eu falo assim, cara, parece que eu tô vivendo um filme de 20 anos atrás. É diferente, né? Teve né? Essa coisa de estar dentro, com muito comprometimento. Isso vai se perder. Sabe? Foi um espaço muito grande nas nossas vidas, né? Muito grande por muito tempo, né? Assim como é na tua. Da convivência com as pessoas, de uma aproximação muito intensa, né?
Isso é muito forte. Muito, muito. Pronto. Então, querida, mais alguma observação que você queira fazer? E aí eu quero te pedir para você deixar aqui uma mensagem para essa nova geração, sim, para os flamencos. Flamengo, vamos lá. Bom, o que eu posso dizer? Turma, oi André, tudo bem? Então, prometo que eu vou te ver dançar, tá bom? Em breve. Gente, vocês estão das manifestações estéticas mais ricas da história da humanidade. Eu acho que tem que aprender por completo. Ana May Barbosa, não sei se vocês conhecem, é uma das grandes estudiosas da metodologia da arte. Ela fala que o ensino da arte tem que ser dado por três maneiras: o fazer, o apreciar e o contextualizar. Então, procurem aprender o flamenco fazendo, assistindo e conhecendo profundamente a história. Porque este é um jeito de aprender ele em toda a sua plenitude. O flamenco merece ser aprendido assim e vocês não aprenderam. E vocês têm uma grande mestra que pode fazer isso, vocês em toda a sua plenitude. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Querida, você é uma linda. Você mora no meu coração para sempre.